Fala galera, seja muito bem-vindo, sou Leonardo Sacramento e aqui nesse canal a gente resolve muita questão de matemática. No vídeo de hoje eu quero resolver esta questãozinha aqui interessantíssima, onde ele me dá um triângulo retângulo, grandão, né? Depois a gente vai dar nomes aos vértices. E ele quer saber a soma da medida de alfa com a medida de beta, beleza? Antes de eu começar, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar se você gostou ou não gostou da resolução e, é claro, deixar seu like para esse vídeo aparecer para muito mais pessoas que estão estudando e estão querendo aprender. Beleza? Então vem comigo, vamos resolver essa questão. Bom, é uma questão de geometria, bem fácil, tá? Bem fácil no sentido de enxergar que é uma questão de geometria, que ele me deu um triângulo retângulo aqui maior e tem duas subdivisões aqui, vamos dizer assim, que aí acaba formando três triângulos, ou outros triângulos que a gente consiga enxergar aí. E ele quer saber a medida da soma de alfa mais beta. Observa que ele não está pedindo exatamente quanto que é alfa e exatamente quanto que é beta, e sim a sua soma. Legal? Bom, vamos lá. Para facilitar essa questão, e na hora até de eu montar todo o desenvolvimento, eu vou dar nome a esses vértices. Então, eu vou chamar aqui de A, eu vou chamar aqui de B, eu vou chamar aqui de C, aqui de D e aqui de E. Bom, é sempre interessante nós trabalharmos com triângulos retângulos, tá? Por quê? Porque como ele está falando em relação a ângulo, e naturalmente nós temos esse ângulo de 90 graus, esse ângulo nos vai ser importante para desenvolver essa questão. Interessante. Quando a gente trabalha envolvendo o ângulo e envolvendo 90 graus, tudo nos indica que nós utilizaremos trigonometria para desenvolver essa questão. Beleza. Bom, como 90 graus está aqui, a gente sabe que quem está em frente ao 90 graus é sempre a hipotenusa. Então, se eu olhar nesse triângulo ABC, que é o pequenininho, a hipotenusa seria isso daqui. Então, beleza. Se eu olhar no ABD, que é um triângulo aqui, ó, maiorzinho, dentro do grandão, a gente tem que a nossa hipotenusa seria a D, e mesma coisa para o AEB. Obviamente, a hipotenusa aqui não nos importa, porque a gente não tem o valor delas. Naturalmente, se a gente observar, a gente tem os valores desses ladinhos que nós chamamos de cateto. Então, se a hipotenusa para a gente não nos importa, nesse caso a gente sempre vai utilizar a tangente. Lembrando sempre que a tangente de um ângulo, a tangente de x, né, vamos botar assim, ele sempre é a medida do nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto adjacente. Aquele refrigerante maravilhoso que todo mundo gosta, que é a Coca. Legal? Beleza. E como eu falei com vocês, é sempre interessante nós observarmos o triângulo retângulo. Então, quando a gente observa aqui, ó, A, B, D, ó, vou colocar essa informação aqui, ó, no triângulo A, B, D, a gente pode avisar a seguinte situação, ó. A gente não quer o alfa? O alfa está aqui. O cateto oposto ao alfa é quem está de frente para o alfa, C. E o cateto adjacente dele é quem está do ladinho, que seria de D até B. Ou seja, 3 mais 3, 6. Então, a gente pode falar que a tangente de alfa aqui vai ser o cateto oposto, que é 3, sobre 6. Ou seja, simplificando isso daqui, claramente podemos falar que isso é a mesma coisa que meio. Legal? Tranquilo. Vamos ver a mesma coisa no AEB, que é o triângulo maior, já que a gente tem o beta lá para gente. Então, ó, triângulo AEB. Vai acabar sendo a mesma coisa. Ó, cateto oposto é o 3, né? A gente está olhando agora para o triângulo maiorzão aqui. Cateto oposto é o 3, e o cateto adjacente seria toda essa base. 3 mais 3 mais 3, 9. Então, a gente pode falar que a tangente de beta vai ser 3 sobre 9. Ou seja, podemos falar que isso daqui é claramente 1 terço. Legal?
Interessante. Só que agora preste atenção. A gente tem as tangentes de cada um separadamente. Só que ele não quer a soma desses caras. Então é interessante a gente fazer o quê? Soma de arcos, né? Já que a gente quer a soma A mais alfa mais beta, melhor dizendo, se eu descobrir quanto que é a tangente de alfa mais beta, talvez eu consiga descobrir exatamente quanto que é alfa mais beta. Então, relembrando, ó, como que a gente faz a soma de arcos aqui? Se a gente tem a tangente de alfa mais beta, isso aqui vai ficar igual a tangente de alfa, é uma formulinha clássica, mais tangente de beta sobre 1 menos a tangente de alfa vezes a tangente de beta. Isso aqui é uma formulinha clássica aí de soma de arcos, né? Que tem lugares que tem a frasezinha. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija. Beleza? Então vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer? Pegar esses valores aqui, no caso meio e 1/3, e substituir nessa expressão para nós descobrirmos quanto que é a tangente de alfa. Deixa eu ver se está legalzinho. Tá ótimo. Então vamos lá. Vai ficar o seguinte, ó, tangente de alfa mais beta. Então vai ficar, ó, deixa eu colocar aqui logo. Tangente de alfa, que é meio, então fica, ó, meio, vou fazer assim, mais a tangente de beta, que é 1/3, isso tudo sobre 1 menos meio vezes 1/3. Legal? É exatamente o que estava aqui. Coloquei aqui embaixo, só que com seus respectivos valores. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem espaço. Tem espacinho aqui, ó. Vamos fazer aqui, galera. Meio mais 1/3. Eu vou fazer aqui do ladinho, depois eu apago, ó. Meio mais 1/3. Bom, a gente faz o MMC. O MMC de 2 e 3, desculpa, é 6. Então aqui, ó, vai ficar 3, aqui fica 2, aí joga para cima multiplicando. Vai ficar 3 mais 2 sobre 6. Isso aqui vai dar 5/6. Legal? Deixa eu ver se ficou. Beleza, tá aqui. Então, o nosso numerador, ele acaba sendo 5/6. E o nosso denominador, ó, 5/6. E o nosso denominador é 1 menos esse produto. Bom, este produto aqui vai ficar o de cima com o de cima. Então, ó, 1 vezes 1, 1. E o de baixo com o de baixo. 2 vezes 3, 6. Então, a gente pode falar que isso daqui é a mesma coisa que 1/6. Então, 1 menos 1/6 é a mesma coisa. Ó. Isso aqui, então, nós podemos falar que é 6 sobre 6, né? Por que 6 sobre 6? 6 dividido por 6 é 1. Então, ó, 6 sobre 6 menos 1 sobre 6 é a mesma coisa que 5 sobre 6. Opa! Numerador e denominador sendo iguais. O que a gente pode fazer? Ó? Cortar. Deixa eu apagar isso daqui rapidinho. Então, nós temos que o resultado disso daqui é igual a 1. Então, o que eu estou querendo dizer, galera? Eu estou querendo dizer que a tangente, ó, vou colocar aqui embaixo, a tangente de alfa mais beta é igual a 1. Beleza? Deixa eu ver aqui se está bonitinho. Tá ótimo. Então, eu estou falando que a tangente de um ângulo é 1. Beleza. Aí a gente tem que lembrar um pouquinho de trigonometria, galera. Bom, quando que a tangente de um ângulo é igual a 1? Você tem que lembrar aquela tabelinha bonitinha do seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. E aí você observa que o ângulo que tem tangente igual a 1 é o 45. Então, aqui a gente já pode afirmar que alfa mais beta, vou colocar aqui no cantinho, ó, colocar aqui. Então, a gente pode afirmar que alfa mais beta é igual
a 45 graus. Mas será que essa é a única solução? A gente precisa descobrir. E como que nós vamos descobrir? Relembrar um pouquinho o círculo trigonométrico, galera. Olha aqui, nós temos o círculo trigonométrico bonitinho. Lembrando que uma volta completa são 360 graus, beleza? Então, o nosso 45 estaria aqui, ó. 45 estaria aqui, beleza? E aqui nós temos o que a gente fala que é o seu suplementar. Ou seja, é quem somado com 45 vai dar 180, que nesse caso é o 135. Só que observa, o 135 e o 45, eles vão ter os mesmos valores de seno, cosseno e tangente. Só que o que vai mudar? O valor absoluto é o mesmo, mas o que muda é o sinal. E como está no segundo quadrante, a tangente no seu segundo quadrante ela é negativa. Então, a tangente de 135 é menos 1. Logo, o único valor possível é o 45. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que você não considerou, por exemplo, esse número aqui embaixo, que é o 225? O 225 ele tem a tangente igual a 1. Perfeito. Então, dá vontade de dizer, então, uma solução possível é o tangente de 225, né? Ou seja, a soma ser 225. Mas aí temos um porém. Como esse triângulo ele é retângulo e aqui é 90 graus, a soma dos seus ângulos tem que ser 180. Então, obrigatoriamente, alfa é um ângulo agudo, menor que 90, e beta também é um ângulo agudo menor do que 90. Então, dois valores menores que 90 não tem como ter uma soma maior que 180. Portanto, ó, o 225 ele está descartado, e o 135 está descartado pela questão da tangente ser menos 1. Então, a única solução possível para essa questão é que a soma deles seja 45. Beleza? Tira o print aí. Que é isso. Mais um videozinho aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar para todo mundo.